Olá, muito boa tarde para você no ar o Tarobá Esporte. Tarobá Esporte mais do que especial, afinal de contas, hoje, 24 de dezembro, é véspera de Natal. Primeiro eu quero agradecer aqui meu colega Bruno Rodrigo, ele que está segurando as pontas aqui na minha ausência por alguns dias. Por isso que nós abrimos esse espaço para você, Bruno, porque hoje, programa especial falando do Cascavel Futsal. Como foi a temporada? Muito boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a você que nos acompanha. Cascavel Futsal de uma temporada que começou parecendo promissora, terminou do jeito que a gente não queria, né? Exatamente. Bruno Rodrigo, deixa eu te mostrar. Essa é a camisa do time paranaense no futsal masculino, o único campeão da Libertadores da América no estado do Paraná, o Cascavel Futsal, que é bicampeão. E eu trouxe a camisa do Russo aqui, a camisa que foi usada, então, uma delas na temporada de 2025. Então, Bruno, para a gente começar essa nossa retrospectiva, vamos ver como foi aí o início da temporada do Cascavel Futsal. Nessa primeira parte, a reportagem vai mostrar como foi o desempenho da equipe até a chegada dos mata-matas da Liga Nacional e também do Campeonato Paranaense da Série Ouro. O início do Cascavel Futsal causou um pouco de desconfiança ao torcedor. Afinal de contas, no primeiro jogo oficial do ano, contra o São Miguel, um empate sem gols no ginásio da Neva. A partida ocorreu no dia 15 de março e foi a estreia da equipe no Paranaense da Série Ouro. Depois, no dia 19, a Serpente Tricolor foi derrotada pelo Foz Cataratas por 5-2, também pelo estadual. A primeira vitória do ano ocorreu no dia 22 de março, quando o time fez 4-2 no Operário São João na Neva. E aí, a equipe embalou, foram 6 vitórias seguidas. Uma delas na estreia da Liga Nacional. A Serpente Tricolor derrotou o Tubarão por 4-0 na Neva no dia 19 de abril. Foram 14 jogos de invencibilidade entre março e maio. Mais de 2 meses sem derrota. A sequência positiva foi quebrada no dia 3 de junho, quando o time foi derrotado pelo Sport Futuro por 2-1 no ginásio da Neva. Aliás, a equipe marcou 3 derrotas em casa em 4 jogos. Além do tropeço fora o Sport Futuro, foi superado por Umuarama e Praia Clube, todos em junho. Mas em julho, foram 3 vitórias seguidas. Numa delas, no dia 14, a equipe teve a maior goleada da temporada, fez 7-1 no Cruzeiro fora de casa. Mas entre julho e agosto, o clube vivenciou uma sequência de clássicos estaduais. Teve uma vitória sobre o Umuarama, mas perdeu para o Foz, empatou em casa com o Campo Mourão, empate fora com o Marreco e derrota para o Pato. A sequência de 4 jogos sem vitória foi quebrada com a goleada sobre o Joaçaba, 5-1 no dia 18 de agosto. Porém, no jogo seguinte, o Cascavel Futsal sofreu a pior goleada do ano. Perdeu por 8-3 para o Atlântico de Erechim no dia 22 de agosto. Só que depois disso, o Cascavel Futsal engatou uma nova sequência de 4 vitórias. A última delas foi marcante. No dia 6 de setembro, véspera de feriado, a Serpente Tricolor derrotou o Magno Sorocaba por 5-1 na Neva. Destaque para Lucão, que fez 3 gols. Antes desse jogo, o time fez a última partida da fase classificatória do Paranaense da Série Ouro. Derrotou o Ampere por 4-2 no dia 3 de setembro. Com isso, ficou com o 5º lugar na tabela com 30 pontos e enfrentaria o mesmo Ampere no mata-mata. Na Liga, a última rodada ocorreu no dia 27 de setembro. O Cascavel Futsal venceu o Blumenau por 4-1 fora de casa e terminou essa etapa em 8º lugar com 40 pontos. É, portanto, a nossa primeira reportagem com alguns resultados do Cascavel Futsal ao longo desse primeiro semestre. Brunão, vamos fazer o seguinte, vamos decorar o nosso cenário do Tarobá Esporte com as 2 camisas aqui? Isso. Deixa eu te perguntar, você que acompanhou boa parte desses jogos do Cascavel Futsal, para você, a grande partida da Serpente Tricolor até a chegada no mata-mata? A grande partida foi o jogo contra o Magno, sem dúvida. Foi o jogo que o Cascavel mostrou realmente sua força dentro de casa. Cascavel, a temporada do Cascavel, principalmente em primeira fase, dá para dividir em 2. Os jogos em casa e os jogos fora de casa. Um time muito regular dentro de casa, só perdeu uma partida na Liga, teve outros 2 tropeços no Paranaense. E aí, fora de casa, era um Cascavel mais irregular, um Cascavel que não tinha tanta força comparado ao que jogava dentro de casa. Então o Cascavel tem aí essa virtude dentro de casa e mostra isso contra o Magnus, quando goleia o Magnus. E também tem o seu problema fora de casa, tendo uma campanha bem irregular, longe dos seus domínios. Bruno, vamos dar uma pausa no assunto Cascavel Futsal, porque eu quero dizer para vocês, véspera de Natal, tá? Tem coisa melhor que essa época de final de ano e de Natal para deixar o momento ainda mais especial? A Mili já disponibilizou a sua edição especial de embalagens natalinas, das toalhas de papel e também dos guardanapos. E olha só como são lindas.
Essa linha foi pensada para proporcionar máxima absorção, suavidade e praticidade para o seu dia a dia e, claro, tornar a sua ceia e os seus momentos em família inesquecíveis. Sabe o que é melhor? Tanto as toalhas de papel quanto os guardanapos têm opções de folhas duplas e também de folhas simples para agradar todos os gostos. A Mille, escolha certa para elevar a sua experiência à mesa neste Natal. Bom, deixa eu encontrar de novo o Bruno Rodrigo para a gente seguir falando da retrospectiva do Cascavel Futsal em 2025. Mas, Bruno, depois do intervalo, então, nós vamos falar uma das grandes decepções do time na temporada, eliminações nas quartas do Paranaense da Série Ouro e também nas quartas de final da Liga Nacional. Não saia daí porque esse é o Tarobá Esporte especial de véspera de Natal. A gente já volta. Estamos de volta com o Tarobá Esporte. Hoje é véspera de Natal, dia 24 de dezembro. Estamos com esse programa especial relembrando como foi a temporada do Cascavel Futsal. Aqui conosco o Bruno Rodrigo. Bruno, primeira parte nós mostramos aí o desempenho da Serpente Tricolor até a chegada dos mata-matas, mas agora o time teve que vivenciar duelos contra Ampere, contra Marreco e também contra o Atlântico de Erechim. Nossa segunda reportagem relembrando como foi o desempenho do Cascavel Futsal ao longo desse ano. Uma das metas do Cascavel Futsal era terminar a fase classificatória do estadual entre os 4 primeiros colocados, mas o time ficou com o 5º lugar e teve que disputar a segunda fase do estadual. O primeiro jogo de mata-mata foi antes da última rodada da Liga. No dia 24 de setembro, venceu o Ampere por 3-2 fora de casa. E depois consumou a classificação para as quartas de final no dia 3 de outubro, com a vitória por 7-2 sobre o mesmo Ampere na Neva. Depois disso, o Cascavel Futsal vivenciou uma sequência de 4 clássicos consecutivos contra o Marreco de Francisco Beltrão, 2 pelas oitavas da Liga Nacional e 2 pelas quartas do estadual. No primeiro deles, um empate em 2-2 no ginásio Arrudão. O jogo ocorreu no dia 10 de outubro. Uma semana depois, no dia 18, a Neva ficou lotada para o jogo de volta das oitavas. E deu Cascavel Futsal vitória por 1-0, gol de Lucão. O resultado recolocou o Cascavel Futsal nas quartas de final da Liga Nacional. Mas ainda tinha mais Cascavel Futsal e Marreco no mês de outubro. Logo após o jogo da Liga, os dois times fizeram a partida de ida das quartas de final da Série Ouro no dia 22 de outubro. A Serpente Tricolor deu um show e goleou o rival por 6-1 na Neva. Mas 3 dias depois, em Francisco Beltrão, o drama da eliminação. O Cascavel Futsal foi superado pelo Marreco por 3-1. Com isso, o 4º clássico seguido entre as duas equipes foi para a prorrogação e teve uma dramática decisão por pênaltis. Os batedores do Cascavel Futsal foram menos eficientes. Derrota por 3-1 e eliminação amarga no Paranaense da Série Ouro. O Marreco conseguiu encerrar uma sequência de 10 jogos sem vencer o Cascavel Futsal. Pelo segundo ano seguido, a Serpente Tricolor caiu nas quartas de final do estadual. Após a eliminação na Série Ouro, restou a fase de quartas de final contra o todo-poderoso Atlântico de Erechim na Liga Nacional. Na primeira partida na Neva, no dia 1º de novembro, um jogaço. Casa cheia, clima de decisão e o Cascavel Futsal esteve muito perto da vitória. Saiu na frente com gol de Carlão, mas sofreu gol de empate quando restavam 30 segundos para o fim. 1-1. No dia 8 de novembro, o Cascavel Futsal fez o último jogo da temporada. Até sonhou com a classificação para as semifinais, já que abriu 2-0 no placar com gols de Lucão e Tales contra. Mas sofreu a virada do Atlântico por 3-2. Com isso, o jejum diante do time gaúcho aumentou para 14 jogos. O Cascavel Futsal não vence o Atlântico desde o dia 27 de abril de 2019. O resultado fez o time fechar a temporada sem conquistas. No ano, o Cascavel Futsal fez 46 jogos oficiais com 24 vitórias, 12 empates e 10 derrotas, um aproveitamento de 60,8%. O ataque cascavelense até foi bem, marcou 142 gols e a defesa sofreu 83. Carlão foi o principal goleador da equipe na temporada com 22 gols. Aí, portanto, segundo a reportagem, os números do Cascavel Futsal ao longo desse ano de 2025. Nós também ouvimos o técnico David Hedson e ele também fez o balanço de como foi a temporada de 2025. E ele que esse ano, Bruno, o ano passado ele chegou com a temporada em andamento, mas esse ano ele começou o ano formando essa equipe do Cascavel Futsal. Com vocês, o técnico David Hedson. Eu acho que um crescimento satisfatório, um crescimento do ano passado para cá.
Eu acho que a gente evoluiu muito em termos de equipe, porque era uma equipe muito nova. A gente tem uma equipe jovem, apesar de alguns experientes, mas era uma equipe de 9 meses, né? Terminou o ano uma equipe de 9 meses e a gente terminou o ano ali brigando, né, de igual para igual com o Atlântico, por exemplo, ali naquele mata-mata, e fez uma campanha bem melhor do que a gente fez ano passado. A gente foi regular o ano todo praticamente, ali estando entre os 8 na liga o tempo todo e chegando ali, quase chegamos na semifinal, que não era uma tarefa fácil, até porque é um trabalho de reconstrução, né? Então, o trabalho de reconstrução realmente requer muito tempo, requer mais tempo, né? Então, assim, para mim, satisfatório foi isso, o crescimento de um ano para o outro. O outro ponto que eu vejo de satisfatório foi, ao final da temporada, o respeito que os adversários voltaram a ter com o Cascavel, né? Então, sabe que não vai enfrentar jogo fácil quando jogar com o Cascavel. É claro que a gente não quer só isso, a gente quer título, a gente quer ganhar e a gente está trabalhando e vai trabalhar para isso ano que vem, né? Então, mas eu vejo como satisfatória essa evolução muito de um ano para o outro. Olha, existiu, claro, né? Porque assim, eu quando vim para o Cascavel, e eu acho que quem vem para o Cascavel pensa em títulos, assim como o nosso torcedor também, que é o nosso maior patrimônio e o nosso jogador fora da quadra. Então, a minha frustração é muito parecida com a do torcedor, né? Que era não ter saído do ano sem título, né? Então, assim, eu acho que a gente poderia ter chegado mais no Paranaense, né? A gente tinha time para chegar mais. Acho que a primeira fase nossa talvez tenha nos atrapalhado. A gente sabe como é forte o Paranaense, as decisões em casa. Então, assim, a minha frustração foi um pouco de não ter chegado ali na final do Paranaense. Eu acho que foi o ponto que mais me frustrou na temporada. E também ali o jogo contra o Atlântico, né? A gente chegou muito perto, então acaba que dando aquela tristeza, mas não saí frustrado porque a gente deixou ali o nosso melhor, né? E a gente caiu em pé naquela competição. A minha frustração mesmo foi não ter chegado na final do Paranaense. Olha, aí eu acho que a gente já vai ganhando um bom tempo em relação a isso, né? Eu acredito que uma equipe, para se solidificar forte, ela precisa ter uma base, né? Então a gente ficou de 3 bases que a gente tinha, nós ficamos com 2. Saíram jogadores importantes, mas estão chegando jogadores importantes também. Eu acredito, como eu falei, que a gente ali tem um número de 8 de linha, mais 2 goleiros, 7, 8 de linha, mais 2 goleiros, foi importante a manutenção. E eu acho que vai ser um ponto muito positivo. Eu projeto que ano que vem a gente brigue por título sim, né? Eu tenho certeza que nós vamos entrar forte com esse pensamento de brigar por título. Palavras então do técnico David Hedson. Deixa eu te perguntar, Bruno, você que acompanhou também essa temporada do Cascavel Futsal, ele falou da decepção de não ter chegado aí, ter disputado o título, talvez com o Pato ou quem sabe com o Campo Mourão. Concorda com o David Hedson? Concordo, Luciano. Eu acho que a temporada do Cascavel era muito mais palpável você disputar um título paranaense do que um título da Liga. O Cascavel foi até bem longe na Liga para os prognósticos que tínhamos no começo do ano. Fez uma campanha boa na Liga, no Paranaense nem tanto. A primeira fase foi decepcionante no Paranaense, ficando na 5ª colocação. E aí avança, faz um jogo difícil contra o Ampere, lá em Ampere. Aqui em Cascavel, goleia o Ampere e depois pega o Marreco. E a goleada sobre o Marreco no Paranaense dá uma impressão de que o time ia avançar. Só que daí vai jogar fora de casa e é aquele problema que o Cascavel apresentou durante toda a temporada fora de casa. Um time regular que não joga muito bem, perde para o Marreco no tempo normal, não consegue vencer na prorrogação e daí nos pênaltis brilha a estrela dos goleiros do Marreco e o Cascavel é eliminado. Uma decepção para um time que tinha potencial sim para chegar numa eventual final e talvez sair com o título 8º do Cascavel. Tá certo. Palavras então do Bruno Rodrigues. Esperamos que a Serpente Tricolor tenha um time ainda... Tá no processo de formação do elenco ainda, mas que seja um time ainda mais competitivo em 2026. Bruno, a gente vai se despedir hoje mostrando então as camisas do Cascavel Futsal. Amanhã, gente, dia de Natal, nós também vamos ter um Tarobá Esporte especial. Inclusive, nós vamos fazer ele fora, Bruno. Vamos mostrar um pouquinho dos grandes feitos dessa lenda das pistas chamada Pedro Mufato. Então, amanhã você está de folga, Bruno. Desejo para você um Feliz Natal. Para vocês que nos acompanharam ao longo desse ano também, desejo aqui os meus votos de Feliz Natal. Ótima tarde. Amanhã, Tarobá Esporte, 12h45.